A ideia desse curso de extensão é justamente trazer a temática de nano ainda na origem, né, não aprofundar tanto, mas com isso trazer um compartilhamento de informações. Então, por isso eu quis trazer um pouco da minha trajetória da professora Ivana, porque ela está intimamente relacionada a esse tema. E nós também participamos do Instituto Nacional de Nanomateriais de Carbono, que tem mais de 100 pesquisadores em todo o Brasil, 25 instituições, onde nós somos as responsáveis pela área de divulgação de nano, para trazer esse conhecimento que está lá na bancada de pesquisa para a sociedade. Então, esse curso também se insere nesse contexto. Tá? Sejam todos bem-vindos. Quem está chegando aqui por último, a gente está fazendo uma apresentação dos nós, participantes, e depois a gente vai dar continuidade com alguns temas da área de nano. Ivana. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos, então, a esse curso, né? Meu nome é Ivana, assim como a professora Solange, eu sou colega da professora Solange desde graduação, né? Diferente dela, eu sou formada em Física, mas em Física licenciatura, né? Então, tenho graduação e mestrado em Física aqui pela Universidade Federal de Santa Maria, e tenho doutorado, então, em Ciências, né, na área de Física pela Universidade de São Paulo. Tá? Eu passei um tempo depois do meu doutorado, que também foi um doutorado envolvendo, então, nanomateriais de carbono, né? O mesmo tipo de trabalho que a professora Solange trabalhou também, né, na linha de nanomateriais de carbono, no início dos anos 2000. Né? Também passei uma temporada como pós-doc, né, na Universidade Federal do Ceará, e sou professora, então, aqui da UFN, né, desde 2008, né, então, vinculado, já entrei aqui na UFN um ano depois de ter sido criado, então, o curso de mestrado em nanociências. Eu entrei, então, já com esse curso em andamento, e aí atuei também como coordenadora desse curso de mestrado e depois do curso de doutorado. Tá? Então, trabalho com a parte de simulação e modelagem de sistemas nanoestruturados. Em especial, a gente tem trabalhado com nanomateriais de carbono, né? E trabalho muito com essa disciplina de nanociência e nanotecnologia, então, vinculadas a esses cursos aqui. Tá? Então, também a gente tem uma trajetória parecida com a Solange, né, atuando nas áreas similares. Tá? Sejam bem-vindos, então. Obrigada, Ivana. Bom, então vamos começar pelo Adriano, que é da casa. Adriano, consegue abrir o microfone e a câmera? O microfone eu já abri, vamos ver se consigo abrir aqui. Tá. Tá lenta a internet. Tá, mas qualquer coisa pode usar o microfone só. Então, meu nome é Adriano, eu trabalho desde o ano passado eu estou trabalhando no setor como técnico em análises físico-químicas, né, ali no Conjunto 2. Anteriormente, trabalhava na parte do setor administrativo e, como eu mudei para essa função, eu senti a necessidade, assim, de interagir mais com os alunos, eu estou interagindo mais com os professores. Então, como a minha formação, eu sou formado em Química Industrial, né, pela Universidade Federal de Santa Maria, mas não tive, digamos assim, não estava atuando nessa área da química, da física, da química, enfim. Então, agora eu senti essa necessidade, né, de me aproximar da área da química, da área da nanotecnologia, da nanociência, né, para poder, assim, adquirir um conhecimento e também poder estar inserido ali naquele meio, né, no meio acadêmico, assim, para poder ajudar os alunos e também para poder, digamos assim, eu ter o meu conhecimento pessoal, né, sobre o tema. Eu sei que é um tema, assim, que está crescendo, a nanociência, né, a gente vai acompanhando, assim, os trabalhos dos alunos, dos professores, né, naquele conjunto. Então, foi uma motivação que me deu para seguir esse caminho, né. Então, eu quero seguir, né, nessa área aí para poder me atualizar e também ajudar lá no Conjunto 2, né, enfim, o pessoal
do mestrado, doutorado lá, que estão mais próximos de mim agora, nesse momento. É isso. Obrigada, Adriano. Muito bom. O Adriano é nosso funcionário aqui na Universidade Franciscana, aqui em Santa Maria. Adriele. Oi, tudo bom? Tudo. E aí, Adriele, conta aí a tua área de formação, o que você, se você está fazendo algum curso. Oi, a minha internet que deu uma travada, não ouvi o que você falou antes. Se você pudesse se apresentar, de que lugar você é, Claro. qual curso. Claro. Eu só não vou ligar a câmera porque a internet está realmente bem instável e eu acho que vai piorar. Tá bom. Mas eu sou de Porto Alegre. Eu fiz Física Bacharel na PUC e depois eu fiz a Física Licenciatura, também na PUC. E aí, então, agora eu entrei no mestrado no início do ano, na área de materiais não estruturados. E aí, então, quando eu vi o curso, até foi um colega que compartilhou lá no grupo do laboratório, eu resolvi fazer, né, para também me inteirar um pouco mais, saber um pouco mais, porque eu recém comecei nessa área da nano, né, então acho que uma introdução, e além do que eu já leio, claro, em função do mestrado, eu acho que é sempre bom. Eu acho que legal. É isso. Muito bom. Muito bom, Adriele. Agora, a Adrine. Aqui. Meu nome é Adrine, eu sou de Cachoeira, mas eu estudo aqui em Santa Maria, na Universidade Franciscana. Eu no quarto semestre da radiologia e faço umas 2 cadeiras da física médica. Ah, legal. E tá gostando da área de nano, Adrine? Vi que você... Tô gostando bastante, é muito interessante mesmo. Certo. Assim como a Adriele, né, é uma área que tem bastante aplicação na área de física, de radiologia, e vai crescer muito mais, com certeza. Sim. Obrigada, Adri. Alessandra. Deixa eu abrir aqui. Pode falar, Alessandra. Então, eu sou a Alessandra, sou bacharel em nutrição. Atualmente eu faço doutorado em nano, né? E como a nano é uma área nova para mim, então eu estou fazendo curso, né, de extensão para pegar mais uns conceitos, mais uns conhecimentos básicos para me ajudar aí no doutorado. Legal, Alessandra. Andréia. Olá, boa noite a todos. Oi, André. Tudo bom? Então, meu nome é Andréia, eu sou professora da Universidade Federal de Goiás. Legal. De que área, Andréia? Eu sou gaúcha também, não, mas eu só nasci no Rio Grande do Sul, tá? Então vai gostar do nosso sotaque gaúcho. Tem um da Rosa, acho que é parente meu também, tem outro da Rosa aí. Tem muitos da Rosa mesmo. Tem muito da Rosa, no Sul tem muito da Rosa. Então, E até a Santa Rosa, né? O nome da cidade. Tem tempo que eu não vou no Rio Grande, viu? Muito tempo. Então, bom, a minha formação eu fiz graduação aqui na UFG, eu já sou professora da Universidade Federal de Goiás, eu fiz graduação aqui, depois eu fiz mestrado, assim como a Solange, eu passei pela USP, eu fiz mestrado na USP, acho que não somos contemporâneas, né? Mas eu tive por lá também, no grupo do Zé Roberto Leite. E aí eu saí para fazer doutorado na Alemanha, e eu fiquei na Alemanha um tempinho, né? Eu fiz doutorado no Max Planck, em Berlim. E aí eu fiz um pós-doc na Inglaterra, depois eu fiz outro pós-doc na Suécia, depois eu voltei para a Alemanha, fiquei mais 7 anos lá, e aí, por razões pessoais, eu decidi voltar para o Brasil, e aí eu fui para a Universidade Federal de Minas Gerais, e depois, em 2016, eu estou aqui em Goiânia de volta, né, retornando à casa desde 2016. Então, a minha formação é ciência na verdade, semicondutores. Minha formação doutorado em ciência de superfície. Tá? Então, desde então, ciência de superfície, materiais não estruturados, trabalhei em vários projetos em materiais não estruturados, continuo trabalhando em materiais não estruturados, não carbono, não sou da área de carbono, sou mais da área de materiais inorgânicos, mas não carbono. E
oriento alguns alunos de mestrado, doutorado, assim, então, os cursos que eu dei de nanociência são cursos avançados. E eu sempre sinto falta de nossa, será que eu caí? Não, caí. Não, porque tá gravando, eu achei que eu tinha caído. Então, eu sinto uma falta, assim, né, de alguma coisa num nível de tal forma que seja acessível ao pessoal. Por exemplo, a gente participa do Dia C da Ciência, por exemplo, né? Então, a minha formação é toda essa parte acadêmica, mas eu sinto falta de alguma coisa que seja mais para a comunidade em geral. Então, eu vim aqui, meu interesse é em aprender, né? Eu sei que a Solange tem um grande histórico dessa parte realmente de extensão e de formação para a comunidade em geral. Então, o meu interesse aqui é realmente em aprender um pouco mais como se faz isso, certo? Rever alguns conceitos também, né? Porque depois a gente vai para um determinado patamar, a gente meio que esquece como começar, né? Como a gente começa, vai, né, fazendo upgrade de uma coisa mais, digamos assim, linguagem que a sociedade entenda, para depois a gente evoluir para uma coisa mais complexa, né? E, obviamente, também, né, aqui a gente tem alguns núcleos livres, né? Meu interesse também é dar alguns núcleos livres para o pessoal, que aí vem gente de todos os cursos, não necessariamente da física. A gente tem aqui os cursos de bacharelado, licenciatura e física médica e engenharia física, certo? Mas, na verdade, são todos conectados com a física de alguma forma, mas, assim, os núcleos livres a gente pode acessar todo o pessoal da universidade, certo? Então, o pessoal, sei lá, da farmácia ou da odonto, algum curso que também tem interesse, ou tem áreas de pesquisa em nano, mas não necessariamente com formação em física. Então, o meu interesse aqui é realmente aprender um pouco, né, de como se faz isso, né, digamos assim, de uma forma que seja acessível para todo mundo, que não seja especificamente ainda da área de nano e nem tão digamos assim, especificamente da área de física. Esse é o meu objetivo. Obrigada, André. Esse é o grande desafio. E você não pense o quanto é difícil para eu e a Ivana trabalharmos essas temáticas, porque você está vendo que tem pessoas de diversas áreas aqui, para que isso seja acessível a todos, que a gente não tenha nenhum percalço de conteúdo também. Então, isso, a ideia do curso, ela é muito de construirmos juntos a proposta. Então, também vocês, quando tiverem sugestões, vão nos trazendo, porque esse é o papel desse curso. Bom, vamos adiante, então. Dilvana, a gente está fazendo aqui uma apresentação do grupo, né, das pessoas, de onde são, o interesse. Você seria a próxima? Você quer falar ou posso passar adiante, que você acabou de entrar? Só um momentinho, eu estou tentando me achar. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Dilvana, né? Eu sou de Belo Horizonte. Legal. Né? Eu sou professora de física do ensino médio no estado. E o interesse em participar é da necessidade de conhecer mais, né, sobre nanotecnologia e nanociência. Eu já vi algumas palestras, então eu fiquei interessada do conhecimento. Na verdade, eu dou aula para o ensino médio e para o ensino fundamental. E aí, no ensino fundamental, os alunos, eles perguntam sobre essa ciência, essa questão da nanotecnologia. E a gente, como professor, a gente tenta suprir algumas necessidades dos meninos, né? E aí, nessa situação, eu falei, não, eu tenho que explorar mais. E aí foi por isso. Muito bom, Dilvana. A gente já tinha conversado um pouquinho, né? A gente fica em contato. A Gabriela, tá por aí, a Gabriela? A Gabriela teve algum problema. Vamos passar para a Marcela. Marcela de Oliveira, está aí? Sim. Olá. Boa noite a todos.
Bom, meu nome é Marcela de Oliveira, eu sou formada em Física Médica pela Unesp, campus de Botucatu, e depois, logo em seguida, eu fiz meu mestrado e doutorado em Farmacologia e Biotecnologia, ambos também no campus da Unesp de Botucatu. Durante o mestrado e o doutorado, minha linha de pesquisa era mais voltada para o radiodiagnóstico, né? Então, eu trabalhava com programação computacional para auxílio em decisões médicas. E depois, no meu pós-doutorado, que é o que eu faço atualmente, eu comecei a trabalhar com a parte de nanotecnologia. Na verdade, assim, é uma pesquisa que ainda envolve a parte de diagnóstico por imagem, né? Então, ainda envolve a parte de radiodiagnóstico, que era o que eu fazia já no mestrado e no doutorado, mas agora especificamente envolvendo uma participação de nanopartículas metálicas em causa de doenças neurodegenerativas. Então, foi nesse momento que o assunto de nanotecnologia e nanociência entrou na minha linha de pesquisa, né? Então, eu estou no segundo ano do pós-doutorado. Atualmente, nesse momento, eu estou em Portugal, eu estou num período de estágio de pesquisa no exterior. E o meu interesse no curso foi mais para aprimorar o meu conhecimento no assunto mesmo, porque como foi no início do pós-doutorado que eu entrei nessa linha, né, de área da nanotecnologia, então eu estou fazendo cursos para aumentar meu conhecimento na área, e especificamente mais em nanopartículas metálicas, né, que eu preciso, que é o meu interesse da pesquisa. E como a outra colega falou, eu particularmente sinto falta de conceitos básicos, então eu acho que o curso vai ser um bom alicerce para o meu conhecimento. Legal, Marcela. Então, temos uma participante do estrangeiro, como diz aqui no Sul. No momento, sim. Toda encapotada no frio daqui. Não, eu estava olhando, isso aí deve estar em algum canto do Rio Grande do Sul, onde está muito frio, mas não, você está na Europa. Não, um pouquinho mais longe, do outro lado do oceano. Bom, eu vou passar para o William, que depois ele tem que sair. Assim, nós vamos fazer esse momento de discussão, porque a parte posterior a gente grava e depois o William pode assistir, que é a nossa fala, mas eu acho que essa interlocução é importante. Eu vou passar ao William, para você se apresentar, que você tem aula às 19 horas. Obrigado, Solange. Boa noite a todos. Tá? É porque eu vou dar aula agora às 19, né? E é essa rotina de aulas online aí, mesmo com essas aulas síncronas, a gente chega ali certinho no horário. Então, eu sou físico, né, de formação, e aí, desde a física, eu fiz a graduação em física lá em Ilhéus, na UESC, que atualmente eu moro aqui em Salvador, né? Eu sou professor de uma instituição da rede privada aqui também, né, uma das universidades que pertence à rede Laureate. Então, aqui nessa universidade atualmente eu dou aula das disciplinas de materiais, né, para as engenharias, algumas disciplinas da física também, mas principalmente as disciplinas de materiais, né. Lá na UESC eu fiz um mestrado em materiais também, um programa de pós-graduação em materiais. A física, ela não tinha a área de física da matéria condensada, então eu acabei migrando um pouco para a engenharia, né, para a parte de materiais. E aí no doutorado, eu fui fazer o doutorado na UFRJ, né, na COP. Então, quando eu cheguei lá na COP, tinha acabado de inaugurar um programa de engenharia da nanotecnologia, né, o PENT. Então, tinha recém-inaugurado, fui o aluno da primeira turma, né, de doutorado, então essa parte aí pioneira de mergulhar, né, em um programa específico de nanotecnologia. Então, para mim, eu fiquei apaixonado por essa área, né, já trabalhava há algum tempo, desde o mestrado, né, desde da graduação, interessava muito, só que aí eu queria mesmo fazer esse curso como
a Andrea falou, a professora Andrea falou, né? Então, a gente sente muita falta desse conteúdo muito mais didático, né? Para você trabalhar com a formação de professores. Eu também trabalho com a formação de professores. Então, quando você pensa em passar esse conteúdo para um público muito heterogêneo, a gente fica com esse grande desafio. Então, procurei o curso, que eu queria fazer, na verdade, a pós-graduação, né, completa, só que aí depois eu acabei não fazendo a pós, e aí eu falei, já que eles abriram esse curso de extensão, vou dar uma olhada, né, tem os materiais incríveis de vocês, achei muito didático, parabéns aí para a equipe que produziu o material, gostei muito. Então, é esse meu interesse maior, é em buscar realmente essa didática e ver como é que você está trabalhando com essa divulgação científica, né? Então, o que eu quero mesmo é fazer parte também de uma equipe que faça essa divulgação científica voltada para esse público, né? Então, eu vim em busca dessa oportunidade de capacitar um pouco para essa divulgação, tá? Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês e pelo material. Obrigada, William. Nossa, eu tô começando a ficar preocupada, né, Ivana? Os nossos alunos são altíssimo nível, então. É aluno com doutorado em física aqui, né? Então vai ser eu já estou começando a ficar preocupada. Mas que bom que vocês. E assim, isso que vocês trazem é o que todos os alunos acabam nos trazendo. Tem um momento que a gente tem que parar e pensar em conteúdo básico, em conceito básico, e isso é difícil, né, Ivana? Só eu e a Ivana sabemos quantos dias nós perdemos ou ganhamos em noites de sono para poder produzir um material, né? Um material realmente autoral nosso, e a gente acredita que isso é um diferencial. Tudo bem? Obrigada, William. E a gente tem também passado, vocês viram que eu sempre tenho mandado para vocês quando tem algum evento, alguma atividade, porque o curso é isso, é colocar vocês nessa rede também, né? Então, isso é uma preocupação grande que a gente tem de lives, tudo que está acontecendo que pode ajudar vocês. Então, vamos a Marcela, acho que ela conseguiu. A Marcela já foi? Foi, né? Ou não? Sim, já foi. Gabriela, desculpa, Gabriela, me perdi aqui. Oi, tudo bem? Então, eu sou a Gabriela, eu sou formada em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Pelotas, também tenho mestrado na mesma universidade, e agora eu estou iniciando um doutorado que vai ser na área de biomateriais, que é uma área que eu não conheço tanto. E aí eu achei que o curso de nanomateriais tinha muito a calhar, porque eu vou trabalhar, querendo ou não, com nanomateriais em alguma altura. Na verdade, toda a ciência dos materiais está meio que tendendo a nanociência, né? Ciência de nanomateriais. Tá virando nanomateriais, né? Então, acho que a gente não tem como fugir disso, conhecimento nunca é demais. Eu gosto muito dessa parte de divulgação científica, então conhecer gente que está trabalhando com isso também é interessante. E eu tô aí para aprender coisas novas, conhecer gente nova que trabalha na mesma área, quem sabe a gente se ajuda, troca umas cartas aí. Exatamente. Eu acho que tem muito a acrescentar, certamente. E também queria dar parabéns pelo trabalho, pelo material que vocês têm disponibilizado, está muito bonito e muito didático mesmo. Obrigada, Gabriela. E realmente, Gabriela, o importante é a gente fazer esse network, né? Criar essa rede. Nós temos um grande amigo aí que é o Fernando Machado, acho que ele foi teu professor, né? Sim, ele me deu, inclusive, cadeira de a gente chama de nanotecnologia, né? Ele é um ótimo professor também. Ele foi meu aluno de graduação, para ver como eu já estou ficando velha, né? E depois foi meu aluno de doutorado também, de orientação. Legal, eu fui num congresso que teve ali na Unifra com ele, foi em 2017, eu acho. Do workshop de nano. Uhum. Legal. Bom, então agora vamos a Mônica? Sim, só deixa eu ver se eu consigo aqui. Abriu? Abriu minha câmera? Abriu. Oi, abriu. Isso. Boa noite, meu nome é Mônica, eu sou aqui de São Paulo, a minha formação é em Engenharia de Produção pela Mackenzie, e no momento eu estou fazendo mestrado em Engenharia de Materiais e Nanotecnologia também pelo Mackenzie. Então, é mais ou menos assim, eu achei muito interessante o curso para complementar, né, os conhecimentos, e eu estou gostando bastante também. Comecei a fazer as atividades, eles estão bem legais. Tá bom, nós também temos grandes amigos aí, né? O Cristiano, o Guilhermino, o pessoal aí do Mackenzie.
A gente teve aí o ano passado, né? Acho que foi uma das últimas. Ah, não, eu viajei mais, mas foi em abril do ano passado, né, Ivana? O evento ali no Mackenzie. Sim, foi em abril. Muito bom, parabéns pela instituição. Obrigada. Bom, quem mais? A Rita. Abriu aí? Sim, tá tudo escuro aqui, tá tudo preto. Mas se quiser ir falando, não tem problema. Agora acho que sim, deu. Boa noite, meu nome é Rita, eu sou de Torixoréu, Mato Grosso, né, interior do interior. Eu sou graduada em Física pela UFMT, campus do Araguaia, que é em Barra do Garças. E estou fazendo mestrado em Ciências de Materiais no mesmo polo. Eu ingressei no curso, encontrei vocês por indicação de um amigo no Instagram, e eu ingressei para complementar. Eu já estou trabalhando nessa área de nanotecnologia, minha pesquisa com mestrado envolve a nanociência, e estou fazendo para complementar mesmo, para me ajudar quando eu for professora e no exercício da profissão, de modo geral. Legal, Rita. Realmente, tem gente que tem muito receio da EAD, mas isso é uma coisa muito legal que a gente viu nesse período até de pandemia, né, Ivana? O quanto a gente está conseguindo atingir algumas fronteiras que a gente nem conhece, né, nem sabe da existência das cidades, e muito por indicação, por tudo isso. Então, que legal. Fico bem feliz. Conheço várias pessoas de lá, que é da cidade. Obrigada, gente, por esse network, porque ninguém faz ciência sozinho, né? Com certeza. Diga, Ivana. Eu esqueci o nome das garças, mas a gente tem vários colegas que foram colegas de doutorado. Barra do Garças. Barra do Garças, é. Muito bem. E o Rubens? Os que estão hoje aqui presentes. Cadê o Rubens? Consegue acessar? Pessoal, também é importante que vocês usem o chat, se vocês quiserem, durante a nossa fala agora, e também façam interação. E se o Rubens conseguir dar sinal, pode chamar aí, Rubens. Senão você pode se apresentar pelo chat, tá? Não sei se todos visualizaram o chat aqui do lado, né? Tem essa opção e também os participantes. Bom, então, a nossa primeira meia hora era justamente para isso, para a gente se conhecer, fazer esse network. Nós teremos, no mínimo, mais uma oportunidade até o final do curso de interagir novamente com vocês. E eu já tinha acompanhado as apresentações de vocês também, né? Eu e a Ivana respondemos lá no fórum e ficamos muito felizes com a participação de todos. Agora a gente vai compartilhar aqui uma breve apresentação para trazer alguns conceitos para vocês, tá? Então eu vou começar, depois a Ivana continua e depois eu retomo. Então vamos lá. Apresentar. Acho que fiquem à vontade para perguntar quando a gente vai apresentando aí. Isso, né? Podem abrir o microfone e perguntar. Deixa eu só ver porque eu estou usando... O sistema está complicando a minha vida aqui. Compartilhar tela. Não está conseguindo liberar. Vamos ver se eu consigo de novo. Não está me deixando. Tem apresentação aí, Ivana? Não sei por que o sistema não está me permitindo. Tá, se puder voltar lá no início.
Certo. Acho que só botar a tela inteira, se tu conseguir. Bom, então, pessoal, a ideia hoje, então, pode passar, Ivana, é a gente falar um pouquinho sobre o curso. Pode passar, nós já nos apresentamos. Bom, como vocês já também relataram na fala, a ideia desse curso não é fazer um aprofundamento de conteúdos, mas sim trazer algumas definições básicas de nanociência e nanotecnologia, trabalhar um pouco sobre as propriedades dos nanomateriais, mas assim de uma forma bastante superficial, trabalhando principalmente a questão da área de superfície, dos tipos de nanoestruturas, que são linguagens que não estão tão presentes nos livros, quer dizer, não existe isso em livros didáticos. É como vocês relataram, quando a gente vai para os livros, a gente tem uma visão muito avançada. Então, essa necessidade que a gente sente de ter materiais para trabalhar de uma forma mais básica e trabalhando propriedades específicas da nano é que nos fez trabalhar nessa proposta de curso. E a unidade 3, ela traz justamente esse potencial e essas implicações da nano, e também como trazer isso para o nosso ambiente, por exemplo, para o ensino ou para a área que a gente atua. Esse é um outro grande problema quando a gente tem que falar da nano em diferentes áreas, para diferentes formações de pessoas, que é o que vocês também relataram aqui nas suas áreas de origem ou nas áreas que vocês atuam. Então, esse curso, ele traz essa visão macro da área de nano. Nós temos, né, o curso de especialização em ensino de nanociências e nanotecnologia, que traz mais aprofundamento nesses temas, e lá o foco é o ensino de nano. Então, é uma outra proposta, mas que tem uma base muito comum. Todo o nosso material é autoral, desde esse mascotezinho que vocês estão vendo aí, que se chama Nanum. Ele foi batizado e foi produzido no nosso grupo por uma bolsista nossa, que é designer, e nós batizamos, inclusive, fazendo uma enquete nas redes sociais. Então, o Nanum, ele representa a área de nano, principalmente a área de nanomateriais de carbono, pela forma que ele traz, os hexágonos, o grafeno, porque ele é transparente, né? Aqui a gente não observa, mas a gente pode colocar esse bonequinho em vários espaços, e ele nos acompanha em todas as atividades que a gente tem desenvolvido hoje de divulgação e de interação com o público em geral. Então, ele é o nosso mascote, tá? Então, desde ele, esse material tem a produção própria, produção nossa. Pode passar, Ivan. Bom, quando a gente fala de nano, tem várias questões que surgem e a gente pode seguir diferentes abordagens. Uma abordagem muito simples que a gente gosta de trabalhar é sobre a questão das propriedades. Então, uma brincadeira que a gente sempre faz quando vai nas escolas ou quando interage com o público em geral é: você já imaginou tomar uma deliciosa xícara de café sem moer os grãos? Pode passar, Ivan. Então, esse cartoon aqui mostra que ou tentar comer uma saborosa fatia de pão feita de grãos de trigo inteiros, pode passar. Na verdade, essas possibilidades, elas não existem, porque existem certas propriedades e certos materiais onde o tamanho faz toda a diferença. Ou seja, eu preciso extrair essa propriedade do material, que numa escala muito grande não é possível. O café, a farinha, são exemplos de que o tamanho faz toda a diferença. Pode passar. E na escala nano, isso não é diferente. O que faz toda a diferença e gera todo o potencial da nano? É o tamanho. E é justamente esse tamanho nanométrico. Pode passar. Bom, e por que isso é tão importante, né? Essa figura, eu acho ela muito interessante, a gente adaptou de várias leituras e de outros gráficos, até de agências internacionais, porque ela mostra o potencial que a nanotecnologia tem. Por que ela traz essas ondas de inovação? Porque essas ondas de inovação, a onda da têxtil, das ferrovias, dos automóveis e mais recentemente da computação, elas mudaram a forma como as pessoas vivem e como se relacionam. E essas ondas, elas não chegaram de um minuto para o outro, elas têm todo um desenvolvimento para que ela se estabeleça enquanto área e para que depois disso ela consiga ter esse patamar de estar inserida na sociedade.
Hoje ninguém mais tem dúvida que os automóveis já são um artigo inserido na sociedade, mas em 1900 não era. Assim como hoje, ninguém mais duvida do papel do computador, da internet, mas no início dos anos, lá em 1980, ele era um artigo de luxo. Então, nesse aspecto, quando a gente compara a nano, que é dita como uma nova onda de inovação, com a computação, por exemplo, a gente percebe que a nano tem um potencial enorme, mas que ela está ainda na sua origem. A gente está ainda falando da nano como se nós fôssemos comparar com o nosso computador lá na década de 50 ou 60, que ainda era a válvula. Quer dizer, a nanotecnologia ainda não desabrochou todas as suas potencialidades. Nós não chegamos nem àquele ponto de subida mais linear da curva a partir de 2025. Então, isso realmente mostra o potencial que a nano tem, com certeza, mas que nós não temos muitas vezes nem ideia do que vem. E por isso, tão importante a presença aqui de professores, de estudantes que querem conhecer mais sobre essa área, para poder divulgar isso também de uma forma correta, porque essa curva só tende a aumentar. Pode passar, Ivan. Então, o que é nanociência e nanobiotecnologia? Pode passar. A gente já viu, vocês viram nos materiais, né? Então, a gente sempre gosta de dar esse foco. A nanociência é o que o pesquisador faz no dia a dia no seu laboratório. É o que nós trabalhamos no dia a dia para trazer informações, propriedades, sistemas novos. Nem tudo que é ciência vai se transformar em nanotecnologia, porque a tecnologia é o que a gente quer explorar o potencial tecnológico, a aplicação. Mas a gente sabe que explorar a nanociência de uma forma ampla é fundamental. E a nanociência, ela estuda as propriedades dos materiais que tenham pelo menos uma dimensão na escala nanométrica. Isso é muito importante, porque a gente tem, inclusive, alunos que chegam ao doutorado e dizem, não, para ser nano, o material tem que ser completamente nanométrico, e não é assim. Então, a gente tenta trazer esses conceitos para vocês no material, para que vocês consigam diferenciar de que tipo de nanociência e de nanomaterial a gente está estudando. E quando a gente alia a nano com a tecnologia e com a área biológica, a gente tem o que a gente chama de nanobiotecnologia ou também bionanotecnologia. Tem essas derivações. E nada mais é do que usar essa combinação para aplicação na saúde, na eletrônica, na tecnologia e no meio ambiente. Pode passar. E tudo isso se dá porque a nano está falando de uma escala de algo extremamente pequeno. Então, o que é fundamental aqui, que é bom a gente sempre destacar na nano? Por que ela é tão complexa? Às vezes até de explicar para um aluno, para uma pessoa de um ambiente em geral, que não conheça tanto sobre ciência, ou sobre física, matemática, ou química. Porque quando a gente está falando de nano, a gente está falando de um recorte da área de dimensão, onde para a gente conseguir descrever as propriedades, a gente precisa de um outro ferramental. Ou seja, precisamos de ferramentas que não são necessárias na escala macro, por exemplo, visualização, na escala macro eu enxergo a olho nu, na escala micro eu uso o microscópio óptico, mas na escala nano não é mais possível, eu preciso de uma microscopia eletrônica. Para explicar as propriedades na escala macro e micro, eu uso a física clássica, eu uso as propriedades clássicas da natureza. Na nano já não. Eu preciso de mecânica quântica, eu preciso de outras propriedades que descrevam átomos e moléculas e a sua interação. Então, por isso que a nano é tão especial, né? Ao mesmo tempo que ela é complexa, ela traz algo novo, ela traz algo invisível, mas ela traz muito potencial. E o nano vem do nome nanós, de anão, que é 1 bilionésimo do metro. Eu não vou estar repetindo tantas coisas que já estão nos materiais que vocês estão tendo acesso, tá? Pode passar. Bom, o histórico da nano é muito vasto e depende de cada área. Isso foi uma pergunta que alguns de vocês já fizeram, tá, professora? Mas eu faço o histórico pensando em que área? O interessante é vocês olharem para a área de vocês. Eu sou biomédico. Quando começou a se falar em nano na biomedicina? Eu posso pensar lá ligado ao DNA, ou eu posso pensar ligado à genética.
Quando que começou a se falar nano em materiais? Bom, pode-se pensar no primeiro plástico que foi feito um nanocompósito. Então, escolham uma área e sigam essa linha temporal em algumas áreas. Aqui a gente tem uma linha temporal que mescla parte de tecnologia, mescla cosméticos, mescla displays, mescla produtos, mas cada área tem uma linha do tempo. Uma das primeiras pessoas a destacar a importância de se conhecer o espaço muito pequeno foi o Feynman, né? Ele é dito como o pai, o Richard Feynman, que é dito como o pai da nanotecnologia. Mas ele em nenhum momento falou em nano, lá em 1959, no discurso dele. Ele falou que quando a gente conseguisse ter essa manipulação dos materiais nessa escala, a gente teria ali grandes habilidades e grandes impactos de forma geral, que é o que a gente está vendo hoje. Bom, o presente já apresenta aqui, né, em lilás, muitas tecnologias com nano, desde TVs, panelas, tecidos. Com a Covid, a gente tem aqui, por exemplo, tem uma máscara que usa com nanopartículas de prata. Então, tem muitos materiais. E o futuro, gente, o futuro tudo reserva, porque aqui a gente vai começar a ter a combinação do nano cada vez mais com a área bio, com a computação, com a inteligência artificial, e aí se abrem novos horizontes. Pode passar. Bom, então agora a professora Ivana vai falar um pouquinho para nós, de forma também resumida, sobre as propriedades que a gente tem na nanoescala. Áudio. É que tu tá em tela cheia, né? Por isso que não consegue. Tá sem áudio, Ivan. Aí. Certo, agora vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estava em tela cheia aqui e não estava aparecendo, tá? Então, como a professora Solange falou, acho que é muito importante quando a gente fala em nano e às vezes alguns conceitos não ficam claros, né? E como que a gente transmite isso, né? Nano, na verdade, não é só ter todas as dimensões do material na escala nanométrica, mas é ter pelo menos uma dimensão, né, na escala nano, e para você gerar novos materiais, nova tecnologia ou uma nanotecnologia, né, além de você ter essas dimensões, você precisa ter uma nova propriedade do material nessa escala nano que ele não tenha na escala macro ou na escala micro, né? E quando a gente trabalha com nano, né, é muito importante, eu acho que é fundamental a gente entender quais são os efeitos, né, que o tamanho ou a redução do tamanho do material tem para gerar novas propriedades, tá? Dentro desse nosso curso, então, que a gente está colocando aqui, né, obviamente é um curso inicial, um curso de poucas horas, nós abordamos apenas uma propriedade, que eu vou falar um pouquinho aqui, que é a unidade 2, né, que é a propriedade de quê? Que é a propriedade do aumento da área superficial. Tá? Todos esses novos materiais, na verdade, têm, né, ou possuem propriedades que são associadas com o quê? Com a redução, né, com o aumento da área superficial, né, quando o material está na escala nanométrica comparado com o material na outra escala, ou então são propriedades que advêm do quê? Do confinamento quântico, que não é o que a gente está abordando no material desse curso, mas que a gente vai falar um pouquinho aqui quais são as propriedades que surgem nesses novos nanomateriais. Tá? Então, todos os nanomateriais, eles têm algo em comum, que é o aumento da área superficial, né, que é a relação da área de contato com relação a determinado volume. Todo nanomaterial tem uma área superficial maior, tá? E isso tem uma infinidade de coisas que são interessantes e que podem ser usados nesses nanomateriais, né, para aplicações, tá? Que é o quê? Você pode pensar, se você tem uma área maior que é exposta, então você tem uma região de contato maior com o meio, novas possibilidades de interações, novas possibilidades de permeações, né, que podem ser tanto para desenvolver coisas positivas, ou como pode gerar coisas que não sejam tão positivas assim, como, por exemplo, toxicidade, tá? Então, dentro desse material aqui, que a gente tem no curso, né, vocês vão ver na unidade 2, lá, bem detalhado, que se você tem um material na escala macro, né, vamos pensar um cubo aqui,
e digamos que eu coloque 12 por 12 bolinhas aqui, ou átomos, vamos pensar assim, né, que são regiões que vão poder interagir com o meio. Lembre-se que propriedade dos materiais está associado com o quê? Como aquele material reage com o meio. Né? Então, pensamos que nessa ideia aqui, pensando no aumento da área superficial, eu tenho 12 átomos aqui, 12 átomos aqui. Né? Se eu pensar, então, nessa face desse cubo, eu tenho 144 partículas, e se eu fosse multiplicar pelo cubo inteiro, eu tenho que multiplicar isso aqui vezes 6, porque eu teria 144 em 6 faces, certo? Muito bem, então eu tenho essa possibilidade de interações aqui. Tá? Se eu vou pegar um cubo, e agora eu pego esse meu cubo aqui, que tem uma aresta, que eu contei aqui de 12 átomos aqui, e 12 aqui, eu pego esse meu cubo agora e divido esse cubo ao meio. Tá? De modo que agora eu vou formar, então, 8 novos cubos, sendo que eu tenho agora a dimensão do meu L passa a ser o quê? O 6 por 6, certo? Então, eu formo todos esses cubinhos aqui. Eu posso fazer isso e pegando esse meu cubo e transformando ele em cubo cada vez menores, e eu vou cortando, se eu corto essa aresta inicial, essa aqui eu dividi ao meio, essa aqui eu corto por 4, e eu posso fazer isso, até dividir, de modo que cada um dos meus novos cubos tenha pelo menos um átomo, porque, obviamente, você não pode dividir um material em algo que seja menor do que um átomo, tá? Então, se eu peguei aqui meu cubo inteiro, tenho apenas um cubo, divido ao meio, eu passo a ter 8 cubos, menores, passo 64 cubos, e posso dividir isso aqui por 12, que é o fato de ter em cada cubinho apenas um átomo. O que eu posso observar com relação a isso? Tá? O que eu observo com relação a isso é que o número de cubos, eu vou cortando em cubos menores, obviamente eu aumento esse número de cubos, diminuo o tamanho da minha aresta, mas o que acontece nesse meu sistema? Tá? Aquela área superficial que eu tenho um número de partículas ou de átomos que está interagindo ou que vê ao meio. Da mesma maneira que a professora Solange falou inicialmente, por que a gente moe o café? Por que a gente moe o café? Porque você aumenta, aqui o quê? Quando você moe o café, você torna as partículas menores, e aumenta o quê? A interação deles com o meio, No caso do café, a interação seria com a água. Então, inicialmente, eu tenho, naquele meu cubo, 864 possibilidades, digamos assim, de interações. Se eu pego aquele cubo e corto a metade, ou seja, transformo a aresta na metade, vejo que o número de partículas que vai interagir com o meio passa de 864 para 1728. Se eu torno esse cubo menor ainda, divido a aresta por 4, veja que das 864 partículas, eu passo para ter 3.456 átomos expostos no meu sistema. E se eu vou ao meu limite, que é no caso de ter um átomo para cada cubinho, novo cubinho, vejam que eu vou, então, para 10.358 átomos que vão estar disponíveis para interação. Então, quando a gente faz essa redução, isso significa que você aumenta a área de contato do teu sistema com o meio. E esse aumento da área de contato com o meio é que surgem novas propriedades, então, que é associado com o quê? Com o aumento da minha área superficial. Então, se você diminui a tua aresta, você aumenta, então, a tua área superficial. É dentro desse contexto, isso é uma propriedade que todos os nanomateriais têm, que é o aumento da área superficial com relação a um material na escala macro ou na escala micro. Veja que se você tem essa relação, então, entre o tamanho dos cubos, obviamente, como você torna o material de uma escala macro para uma escala menor, na escala nano, você diminui o tamanho dos cubinhos, e aumenta o número deles, e, consequentemente, você expõe um número maior de possibilidades de interações desse sistema, possibilitando, então, por exemplo, um sistema, fazer sistemas mais sensíveis para sensores, filtros, e, consequentemente, você torna sistemas mais reativos, que, por alguns casos, e isso é muito interessante de se estudar,
pode-se ter sistemas que passam a ter algo que se chama de nanotoxicidade, né? Você torna as partículas mais reativas, tá? Então, obviamente, como está aqui, um limite para a gente diminuir um material, obviamente, é que você tenha uma partícula, pelo menos um átomo, né, em cada um daqueles cubinhos, que faz com que o teu sistema, então, interaja mais, tenha uma interação maior com o meio, tá? Para vocês que não são gaúchos, vocês podem perguntar por que se usa sal grosso para fazer churrasco, tá? Se vocês se perguntarem com relação a isso, vocês vão ver que realmente por quê? Porque o sal grosso, né, leva um tempo maior para se dissolver, penetra mais lentamente na carne, e isso melhora o sabor, né? Por quê? Porque a área superficial do sal grosso é menor do que sal fino, né? Então tem uma propriedade diferente, uma aplicação diferente. Com relação aos nanomateriais que a gente está falando também, a gente tem materiais que têm dimensionalidades diferentes, além de uma área superficial diferente, tá? Então, quando você tem um material, né, que a gente chama de material 3D, são materiais que os elétrons dentro desse material, eles estão livres nas 3 dimensões, tá? E então, você tem uma banda de valência e uma banda de condução nesse teu sistema bem definidos, né, de acordo com a propriedade do que é feito esse material. Você não tem restrições, tá? Como eu disse anteriormente, quando a gente fala com nanomateriais, as propriedades que advêm, né, de nanomateriais são propriedades que estão relacionadas ou com o aumento da área superficial, ou seja, você expor mais átomos à interação com o meio, ou advém de você confinar os elétrons daquele teu sistema. E confinar não é o que a gente trata nesse curso aqui, mas, né, vocês que vão gostar de nano, eu tenho certeza que sim, vocês vão... A gente vai ofertar novamente outros cursos, ou enfim, temos a especialização. A gente trata dessas propriedades associadas ao confinamento, que é o quê? Restringir a mobilidade dos elétrons que compõem aquele teu sistema. Quando você passa, então, a ter materiais, né, numa escala aqui, macro, que é 3D, que os elétrons estão livres nas 3 direções, então você tem os níveis, em vez de níveis de energia, você tem bandas de energia, né, que é a banda de valência, que é a última região ocupada, e a banda de condução, que é a primeira região desocupada, né? E você não tem nenhuma restrição com relação aos níveis de energia que aqueles elétrons podem ocupar. Quando você vai limitando o teu material de modo, né, que você restringe, por exemplo, a mobilidade deles em uma dimensão, 2 ou em 3 dimensões, você modifica, né, as possibilidades, as configurações eletrônicas, os níveis disponíveis para os elétrons naquele teu sistema. E quanto mais é confinado esses níveis, quanto mais você restringe essa mobilidade do teu sistema, dos elétrons que compõem o teu sistema, tá? Mas ele, em vez de você ter bandas de energia, regiões de energia, você passa a ter níveis discretos de energia da mesma maneira que a gente tem nos átomos, tá? Então, por isso que o material 3D, os elétrons estão livres nas 3 dimensões, o material 2D significa que os elétrons desse teu sistema, eles têm restrições com relação a uma direção, né? O material 1D significa que os elétrons que compõem aquele teu sistema, eles estão livres para se locomover em uma dimensão, mas eles têm restrições de locomoção em 2, né? E o material 0D, os teus elétrons, eles estão, né, totalmente confinados, né? Eles têm as três regiões X, Y, Z, com restrições ao movimento, né? E, consequentemente, os níveis de energia desse teu sistema vai mudando, né? E se você muda os níveis de energia, né, o posicionamento desses níveis de energia, a característica desses níveis de energia, obviamente, né, você pode modificar o quê? As propriedades eletrônicas do teu sistema. Tá? O que são propriedades eletrônicas? Propriedades eletrônicas é definir se o material é semicondutor, se ele é isolante, né, ou se ele é um material condutor, semicondutor ou isolante. Tá? E se você consegue modificar, e se você modifica esses níveis de energia, você pode modificar esse tipo de propriedade, né? Porque quando você confina esses materiais, você modifica a possibilidade de acesso, né? Você restringe os níveis de energia, né? De modo que o material 0D, você tem os níveis de energia da mesma maneira que a gente tem
para os elétrons em um determinado átomo, tá? Então, que é mais ou menos que está associado aqui com esse nosso slide, né, que a gente estava comentando. Então, essas propriedades eletrônicas, como eu falei, estão associadas com o quê? Entre o material, então, semicondutor, ser isolante, ou semicondutor, eu estou confundindo a coisa aqui, semicondutor, isolante e condutor, né? Então, se você tem um material, né, que ele é na escala macro, né, então você tem uma banda de valência, que é a última região ocupada com os elétrons, né, e uma banda de condução, né, um material semicondutor, né, você tem um gap de energia nessa região, que é uma região que não é permitido para que os elétrons se locomovam, né? Então, você pode migrar um elétron daqui para cá, né, fornecendo algum tipo de excitação ao teu sistema. Quando você pega esse material macro, né, e transforma daquela mesma maneira que a gente pensou inicialmente ali, passando de uma escala macro para uma escala nano, né, cortando, por exemplo, se fosse um cubo, em cubinhos menores, né, o que você passa a ter? Você passa a ter níveis de energia, não mais banda, né, níveis de energia. E quanto menor for esse teu material, né, quanto menor ele for, mais espaçado é essa diferença de energia entre o último nível ocupado e o primeiro nível desocupado. Tá? Isso aqui é uma característica de nanomateriais. Tá? E aqui em cima vocês podem ver que tem uma relação de cor, né, que está associado com a região, né, que nos é visível no espectro eletromagnético. Tá? Quando o material tem um tamanho um pouquinho maior na escala nano, ele começa a emitir, absorver radiação numa região que é o vermelho, né? E quanto menor for o material, ele vai absorver e emitir radiação, tender a emitir radiação para o azul, tá? Então, vejam que o posicionamento dos níveis eletrônicos desse teu sistema, eles definem as propriedades eletrônicas e, consequentemente, eles também definem as propriedades ótica desse teu sistema. Ou seja, se fosse do mesmo material, né, com diferentes tamanhos, você pode produzir, né, materiais com propriedades óticas distintas. Tá? Então, isso é algo bem interessante e advindo de uma outra propriedade que está associada a nanomateriais, que é o confinamento quântico. Tá? Além dessas propriedades que eu falei, eletrônicas e óticas, a gente também tem as propriedades magnéticas, né? A gente tem vários tipos de materiais, né, que reagem de forma diferente a um campo magnético quando ele é aplicado, né? Você pode ter os materiais ferros magnéticos, que já são alinhados, né? Você pode ter os materiais antiferro magnético, enfim, você pode ter diferentes arranjos, tá? E se a gente pensar, uns materiais muito interessantes são os materiais paramagnéticos, né, que você tem um momento magnético, né, associado aos átomos que compõem aquele teu sistema, né, e cada um desses momentos, como vocês podem ver aqui, aponta para uma determinada direção. Tá? Quando eu aplico um campo magnético, né, eu oriento, né, parte desses spins, né, desses momentos magnéticos desse meu sistema, eles vão alinhar com o campo, mas de modo geral, né, vejo que aqui se eu somar um spin para cima, spin para baixo, né, um momento magnético para cima, para baixo, enfim, se eu somar no geral, isso aqui dá um momento magnético próximo de zero, né, ou não zero, né, e aqui se eu aplicar um campo externo, né, eu vou alinhar, né, vai ter um momento magnético maior, mas obviamente não é o momento magnético. Quando eu pego esse material macro e transformo ele no material nano, né, com dimensões da ordem de 10 nanômetros, acontece algo muito interessante, que é um alinhamento, né, é um alinhamento atômico, né, onde todos os átomos apontam para a mesma direção. Tá? E aqui ocorre algo muito interessante, que é um fenômeno que se chama superparamagnetismo, né, que é um autoalinhamento com relação ao campo magnético externo. E além de você alinhar um autoalinhamento, esses tipos de sistemas também podem ser tem a direção preferencial de alinhamento, mas você pode manipular essa direção de alinhamento e não alinhamento com o campo de diferentes formas, né, em bilhões de vezes por segundo, né, o que gera uma infinidade de propriedades interessantes, como, por exemplo, que eu falei, o superparamagnetismo. Tá? Então, aqui umas ideias gerais de propriedades que advêm de você reduzir o material para dimensões nanométricas. Tá? O que é interessante em nano?
é interessante porque a gente pode produzir diferentes materiais, né, com diferentes aplicações em diferentes áreas, tá? E cada um desses novos materiais tem propriedades distintas, né, e únicas, e, consequentemente, possibilidades de aplicações distintas, tá? Por exemplo, a gente pode produzir nanopartículas poliméricas, né, que provavelmente é um dos sistemas mais estudados e onde a gente tem uma produção maior de nanomateriais e de produtos, enfim, no mercado, porque são associados com o quê? Com nanopartículas que se usam na área da saúde ou em cosméticos, por exemplo, lipossomas, né, onde aqui dentro você tem as partículas do fármaco que tem seu interesse, aqui você tem organelas, né, você pode produzir nanopartículas de sólidos lipídicos, né, aqui dentro você tem as nanopartículas protegidas por uma capa, você pode produzir as próprias nanopartículas poliméricas numa rede, você pode produzir sistemas como os dendrímeros, né, que são uma espécie de polímeros, enfim, né, que você pode fazer um carreamento de fármacos de diferentes formas, visando diferentes aplicações, né, e esses sistemas aqui podem ser funcionalizados, adaptados para diferentes ambientes, pHs, temperaturas, né, visando, então, uma infinidade de aplicações distintas, tá? Assim como a gente pode ter esses cristais nanométricos que eu tinha falado inicialmente, né, que você pode produzir do mesmo material diferentes, em diferentes tamanhos, né, materiais que têm emissão e absorção de radiação em comprimentos de ondas ou frequências distintas, né, saindo do vermelho e indo para o azul, né? Lembrando mais uma vez que quando a gente emite no vermelho, né, na região do vermelho, você tem um maior comprimento de onda, né, e aqui um menor comprimento de onda, né, e significa então que aqui é um material nanométrico maior do que esse material aqui, né? Quanto menor o teu nanomaterial, mais para o azul ele tende a emitir, né? Um exemplo disso, a gente pode olhar aqui a prata, né? Que dependendo não só do tamanho, mas também da morfologia, ou seja, você pode produzir formas distintas, né? Você pode produzir nanoprismas ou nanosferas, né? E aí você tem propriedades ópticas distintas. Por quê? Porque você manipula, né, o posicionamento dos níveis eletrônicos daquele teu sistema, podendo, então, esse material absorver e emitir radiação em comprimentos de ondas diferentes. Tá? Você pode fazer, como eu falei, nanopartículas magnéticas, né, e aqui é um exemplo de nanopartícula. Eu vi aqui, agora eu esqueci quem estava falando que estuda com partículas nanomagnéticas, né. Existe uma grande área de estudo em nanopartículas magnéticas, em especial essas nanopartículas para aplicação em tratamento de câncer, né? Então, você pode produzir, você tem aqui uma região, né, que é nanomagnética, e você pode funcionalizar essa tua partícula com diferentes materiais, fazendo diferentes direcionamentos, né, de modo que essa nanopartícula ela possa ser usada, por exemplo, em ressonância, né, levada até o local de interesse, né, e aí você a fazer diferentes abordagens para o tratamento de câncer, né, evitando os efeitos colaterais. Tá? E, obviamente, né, você tem umas nanoestruturas de carbono, né, e carbono é algo que eu e a Solange trabalhamos mais e que está mais associado com a nossa área, né? Então, a gente pode produzir diferentes nanoestruturas de carbono, né? O carbono é um material muito pequeno, né? Tem número atômico 6, aí você pode produzir esses materiais que são feitos única e exclusivamente de carbono de diferentes formas, né? Com diferentes dimensões, né, e com diferentes propriedades de um único nanomaterial, né, um material, por exemplo, como o fullereno, né, que tem o mesmo formato de uma bola de futebol, né, que é um material do tipo 0D, né, onde os elétrons estão, então, confinados, né, nessa região do material aqui, né, eles não têm liberdade para se locomover fora dessa estrutura, né. A gente pode produzir materiais que são nanotubos, né, lembrando que nano, né, a parte de nano vem basicamente desse material aqui, que foi muito estudado, que dependendo da maneira com que você produz, né, dependendo desse diâmetro, dessa terminação aqui, desse material, você pode ter um material que é semicondutor, né, condutor, enfim, você pode modificar essas propriedades do material
dependendo da terminação que você tem aqui, né, você pode produzir um dos materiais mais estudados ultimamente, que é o grafeno, né, que é a membrana mais fina que a gente tem, porque a dimensão dessa membrana é o tamanho de um átomo de carbono, que é um átomo pequeno, né, você pode produzir um material que é usado cotidianamente, que é o grafite, né, e que para poucos, né, que podem utilizar, né, você pode produzir também um material que é um material 3D, que é o diamante. Tá? Então, esses aqui são alguns dos nanomateriais que a gente pode produzir, que tem propriedades diferentes. Por quê? Porque reagem, né? Tem áreas superficiais diferentes, né? E propriedades eletrônicas, ópticas e magnéticas também pode ser diferentes, dependendo da maneira com que esses elétrons desse seu sistema reagem à diminuição do seu tamanho, à morfologia do teu novo nanomaterial. Acho que é a Solange que queria falar aqui, né? Bom, pessoal, devido eu acho que o adiantado da hora, eu estou pensando no seguinte, Ivana, para a gente deixar essa parte de aplicações para uma próxima live e também trazer alguns exemplos de materiais que a gente tem estudado para divulgação e para toda essa área que o pessoal comentou aqui no início, né? A gente tem o jogo que trabalha com nano, tem alguns exemplos que os nossos alunos, então eu acho que a gente pode parar aqui, né, nesse momento e ouvir um pouquinho vocês, as dúvidas, e aí na próxima live que a gente vai marcar ainda com vocês, a gente trabalharia essa segunda parte, então, mais específica sobre a unidade 3, certo? Alguém tem alguma dúvida? Ali a Giovana perguntou sobre a questão da impermeabilidade da nano. Giovana tem uma propriedade muito interessante que alguns nanomateriais apresentam, que é a questão da hidrofobicidade. Então, a hidrofobicidade, se você pensar, por exemplo, aquelas folhas, a orquídea é um exemplo de um material que se você jogar água nas suas folhas ou na sua flor, essa gota de água, ela rola. Principalmente se a folha for uma folha bem viçosa, né, bem verde, porque nessa folha existem partículas que têm como se fosse pontinhas que não deixam a água ficar disposta sobre a superfície, ela tende a rolar. Então, alguns materiais na escala nano apresentam esse tipo de propriedade. O óxido de titânio, ele apresenta isso, o próprio grafeno e os nanotubos, eles são materiais hidrofóbicos, que a gente, inclusive, para poder trabalhar eles para algumas aplicações, tem que funcionalizar, porque eles são extremamente, assim, eles não interagem com a água ou com outros meios biológicos, então, se eu quero uma aplicação biológica, eu preciso tornar ele solúvel. Então, alguns materiais têm essa propriedade, e aí você pode fazer sentido falar em impermeabilidade, tá? Isso se dá pelas interações também eletrostáticas, porque você cria pontas, onde são pontas extremamente polares e que não deixam essa outra substância se aproximar. Então, por isso que é uma interação nanométrica mesmo, e entre esses sistemas, entre essas cargas do sistema. Vale ressaltar que nem todo nanomaterial é hidrofóbico, né? Então, exatamente, alguns, o material tem uma propriedade específica dependendo de qual é a formação, dependendo da morfologia que ele tem, né? A gente pode ter propriedades diferentes dependendo com a morfologia. Acho que tem uma pergunta aqui da Andrea, né? Que pode filtrar certas moléculas ou pode ser manipulado para isso. Vamos pensar assim, ó, pensa no que a gente tem hoje muito na água, vamos pensar na água, né? Quando a gente usa os filtros que a gente tem para remover impurezas, né? Eles não resolvem, por exemplo, não retiram do meio esses materiais que a gente chama de interferentes endócrinos, tá? Que são moléculas muito pequenas, né, que a gente tem uma quantidade muito grande, né, e que ingerindo, né, obviamente você tem efeitos colaterais, porque você está ingerindo algo, né, que vai interferir no teu sistema endócrino. Por exemplo, né, a gente tem um descarte muito grande de fármacos, né, que acabam indo para o solo, depois para a água.
Quando a gente faz nanomateriais, por exemplo, de carbono, como óxido de carbono, esses nanomateriais, eles conseguem detectar essas moléculas no meio, né, da água, por exemplo, e são capazes de interagir com elas e remover. A gente pode fazer nanomateriais, por exemplo, óxido de grafeno com nanopartículas magnéticas, né, e aí, obviamente, você poderia remover esses, por exemplo, esses interferentes endócrinos do sistema, o que a gente não consegue fazer com os materiais que a gente faz filtros, né, hoje, atualmente. Né? Obviamente, você não tem como detectar e nem retirar do meio esses interferentes. É nesse sentido, com o material nano, a gente é capaz de resolver. Não sei se eu te respondi. Não, obrigada. Na verdade, eu estava tentando responder a pergunta da Giovana, né, que ela perguntou sobre a impermeabilidade. Como eu sou da área de estrutura eletrônica, então a gente sempre pensa nessa parte como sendo a interação do seu sistema nano com o que está passando lá, por exemplo, pensa num polo, né, pensa numa membrana de grafeno, alguma coisa do tipo, e aí eu tentava, na verdade, eu estava tentando responder mas aí eu pensei melhor deixar para vocês responder, para a Solange, que é mais a parte, vocês são mais a parte de bio, né? Que é a parte de bio, o pessoal da parte de bio que entende mais a parte de da dessalinização da água, por exemplo, ou sistemas iônicos, né? Que o pessoal está interessado nesse tipo de aplicação, por exemplo, essas membranas na escala nano, que o pessoal utilizou muito membranas biológicas no passado, né? E hoje o pessoal está indo mais para materiais inorgânicos, materiais sintéticos para fazer esse tipo de aplicação. Não é como o grafeno, como todo mundo conhece o grafeno, então eu citei o exemplo do grafeno, né, mas poderia ser qualquer outro material bidimensional, e o pessoal faz, hoje é possível fazer manipulação atômica para você criar esses filtros, né, em escala nano, para fazer esse tipo de aplicação, por exemplo. Era só nesse sentido, aqui eu acho que não ficou muito claro aqui, mas obrigada, Ivana, aí por esclarecer mais e adicionar, né, mais essa parte aí realmente Giovana, a gente tem um estudo que não é a minha área, né, que não é a parte bio não é a minha área, então vocês sabem muito melhor do que eu essa parte. Eu sempre penso em interação eletrônica, a gente está pensando sempre em semicondutor, alguma coisa do tipo. Mas exatamente, tudo tem a ver com essa interação, Andréia. Tem um trabalho de um aluno meu que fez no mestrado em ensino, ele trabalhou com alunos do ensino médio, ele comprou esses sprays que trabalham com a questão da hidrofobicidade, é um spray com óxido de titânio não estruturado, e ele desenvolveu com os alunos na escola, alunos do ensino médio, experimentos aplicando ou não esse spray em superfícies, numa esponja, numa folha, e trabalhou justamente essa questão da hidrofobicidade e dessa propriedade de deixar ou não o material permeável ou impermeável. Então, isso é bem interessante, inclusive, de fazer experimentos, né, com os alunos nas escolas, para quem é professor. Mais perguntas, pessoal? Eu tenho uma curiosidade, você sabe explicar qual que é o mecanismo de interação dessas... Eu também comprei essa máscara, né? Mecanismo de interação dessas nanopartículas com o coronavírus? Olha, o mecanismo de interação também não conheço muito, não. Eu comprei mais na esperança de que a nano esteja funcionando, né? Mas... Eu comprei, só que ainda não chegou. Comprei pela internet, não chegou. Mas, assim, eu entendo que, de alguma forma, ele interage com a parte externa da a nanopartícula. Tanto que eles dizem que é para a gente identificar a parte interna da externa, porque senão você vai ter contato com o vírus, esse aqui, por exemplo, é camada dupla e tal, e eles têm o número de lavagens também que eles permitem, porque a partir dessas lavagens deverá perder todas as nanopartículas de prata que estão aí no meio, né? Então, eu imagino que se os vírus chegarem nessa superfície, porque é muito parecido com o que se usa também com as tintas, né? Já se vende tintas, esses outros materiais. Na geladeira, né, eles usam há muitos anos já, você usa, tem nanopartícula de prata na geladeira. Mas ela é liberada, né? Nesse caso aqui, não. Nesse caso, eu acho que é como está dizendo a Gabriela aqui, né? Um bloqueio físico, uma barreira física, e se tem essa partícula ali, ela interage de alguma forma, ela consegue bloquear e destruir, né?
Esses sprays, sim, eles funcionam, é muito legal. Os sprays, a gente comprou de uma empresa que se chamava NanoWet, e ela era muito interessante. Agora até acabou, porque são dois, é um spray que você passa e um secante. A gente fez experimentos assim, por exemplo, com filtro de café, com a nano e sem a nano, e é incrível, assim, e os alunos adoraram, porque eles conseguem ver o efeito, né, desses nanomateriais, desse bloqueio, em cima do vidro. Eu vou trazer na próxima live para vocês verem os vídeos, os materiais dele. Então, é muito interessante. É um experimento muito simples, mas que vale a pena para quem quer trabalhar no ensino, não só no ensino básico, no ensino superior mesmo, nas engenharias, né, nessa área de materiais, é muito legal. Mas a gente comprou até do Mercado Livre esse material. Então, pessoal, na próxima a gente vai fazer essa terceira unidade, na verdade, a gente vai trazer alguns exemplos do que a gente vem desenvolvendo. Nós temos projeto desde os alunos do ensino básico, né, que são as bolsas de PIBIC Júnior, e a gente vai trazer, então, um pouquinho disso, de como a gente está trabalhando, já que é um tema que eu vi que vocês se interessam bastante, e alguns exemplos de aplicações e implicações dos nanomateriais nas diferentes áreas do conhecimento, tá? E a gente já está 1h30 aqui online, e eu também aqui, o meu prédio fecha às 8 horas, eu preciso sair, senão eu vou ter que dormir aqui na instituição hoje. Tá, pessoal, espero então que vocês tenham aproveitado.